Se você é um CEO, tem uma empresa ou atua com novos negócios e quer abrir novas frentes de crescimento, uma pergunta que você precisa fazer antes de qualquer outra é a seguinte: esse produto deve mesmo existir? Ela vê uma oportunidade, imagina um produto, investe tempo, orçamento, energia do time, mobiliza o marketing, o comercial, a operação e só depois descobre que ninguém queria aquilo do jeito que foi construído. Não tem market fit ou então é um oceano vermelho. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar como eu pensaria esse processo se eu fosse o CEO buscando uma inovação. Vamos começar pela mentalidade certa. Muita gente ainda trata a inovação como um momento de genialidade, como se lançar um novo produto fosse basicamente ter uma boa sacada. Mas do ponto de vista estratégico, a inovação não é isso. A inovação é um meio pelo qual o empreendedor cria novos recursos geradores de riqueza ou amplia o potencial daquilo que já existe. Para uma inovação, a pergunta que você faz é o e se? E aí você cria hipóteses, assim como acontece no método científico que eu já falei nesse vídeo aqui. Talvez exista uma dor, talvez exista um cliente, talvez exista uma solução melhor, talvez exista um modelo de negócio viável. E você pergunta, e se a gente fizesse isso para essa dor, e se... E cria essas hipóteses. E o seu trabalho não é defender essas hipóteses com paixão. Você não vai criar algo e simplesmente acreditar com unhas e dentes que aquilo é a verdade única e absoluta. O seu trabalho é testar essas hipóteses com evidência, partindo do princípio de que você não sabe nada e a única pessoa que pode te dar todas as respostas é o cliente. Tem uma frase central, que já é um clichê, mas não custa relembrar, que é o seguinte: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Porque quem se apaixona pela ideia tende a fazer uma coisa muito perigosa, passa a buscar a confirmação dessa ideia. E quando você busca a confirmação, você para de enxergar o risco. O papel da liderança não é o de proteger a ideia, é proteger a empresa de investir demais numa ideia errada, não concorda? Antigamente você criava, produzia, colocava no mercado e observava o que acontecia. E a gente não conseguia iterar com velocidade. Hoje o cenário é completamente diferente. O mercado está muito mais fragmentado, o consumidor compara mais, o ciclo de mudança é muito mais rápido e a oferta explodiu. O mercado amadureceu de fato, as necessidades se diversificaram e lançar um produto novo sem entender bem o nicho, o contexto e a proposta de valor virou um risco muito maior. O conhecimento profundo do mercado, dos clientes, dos dados e do setor é uma parte central para a criação de bons produtos. A pesquisa é muito importante porque ela vai ajudar a responder algumas perguntas, como por exemplo, se o problema é relevante, para quem ele é mais relevante, o público sempre é fundamental, quais são as alternativas que existem, você pode fazer um benchmarking do mercado, uma análise SWOT, entender por que as soluções atuais não resolvem bem o problema ou às vezes até resolvem, e se existe espaço para uma proposta realmente melhor. Então veja essa imagem aqui, fica muito claro que o melhor caminho é sempre você ir atrás do problema do cliente e criar essa solução e não o contrário. Criar uma solução e depois ver se existe um problema, isso não vai funcionar. Também não é sobre tecnologia, só usar uma tecnologia porque é uma novidade e tal. Tudo tem que partir do problema. E tá tudo bem também se o cliente for interno na empresa. Se você tem um problema dentro da empresa e você identificou que é um problema de outras empresas também, tá tudo bem desenvolver esse novo produto primeiro internamente e depois comercializar. Mas faça o dever de casa antes, pesquise. E na pesquisa não adianta perguntar, você compraria isso? Você tem que entender primeiro a dor, você tem que perguntar, como você resolve esse problema hoje? Porque se a pessoa já resolve esse problema de algum jeito, você precisa entender o que ela tolera nessa situação, por que ela ainda usa esse jeito para resolver esse problema, o que faria ela trocar, quão melhor a sua proposta precisa ser para que ela substitua a forma como ela faz hoje.
E depois de tudo isso, a gente pode partir sim para o próximo passo, que seria a definição da proposta de valor. Uma proposta de valor, ela não é uma frase bonita que parece mais como um slogan do que qualquer outra coisa, e eu vejo muita empresa fazendo isso. Uma proposta de valor, ela é uma decisão estratégica sobre para quem você existe, qual problema você resolve, por que a sua solução é diferente e por que ela merece atenção agora. Então, alguns exemplos. O Airbnb é um serviço online comunitário para as pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem acomodações pelo mundo. Essa frase ela compila o maior valor do Airbnb, é um serviço online comunitário. Ele funciona como essa ponte entre quem busca um lugar para se acomodar e quem oferece. Ele é uma plataforma e essa proposta de valor ela compila isso. Outro exemplo é do Waze. O Waze é um aplicativo de navegação móvel que permite que os motoristas utilizem mapas ao vivo e obtenham atualizações sobre o trânsito e outros dados rodoviários em tempo real. Então, o maior valor que o Waze oferece para as pessoas é justamente trazer os dados de trânsito em tempo real. E para a liderança, isso funciona muito como uma ferramenta que ajuda a definir o foco. Se está ali na proposta de valor, é o que importa. Você tira todo o resto. Essa proposta de valor, ela obriga a empresa a escolher qual dor atacar, qual benefício priorizar e qual público servir primeiro. E o que não resolver agora, porque isso é importante também, né? Você não pode querer solucionar tudo. Se o produto ele nasce genérico, isso é muito ruim. Um produto genérico, normalmente, ele gera um problema clássico, que ele não é nem ruim o suficiente para ser descartado imediatamente, mas ele também não é bom o suficiente para ser desejado. E um produto que ninguém ama dificilmente ganha atração real. Outro erro muito comum em novos produtos é querer atender muitos públicos de uma vez. Parece até uma lógica boa. Se eu ampliar meu público, eu amplio o meu mercado, eu tenho mais gente interessada. Mas na prática, no início, isso costuma enfraquecer a proposta. Então comece pequeno, foque num mercado-alvo ou numa persona de cada vez e não tente satisfazer todos num único lançamento. Porque o crescimento não vem só do tamanho do mercado, ele vem da capacidade de encaixe. Você precisa encontrar primeiro um grupo específico que diga: isso aqui é o que resolve o problema que eu tenho esse problema real, é essa solução que eu preciso. E depois você expande. Depois que você entende a dor, mapeia o mercado e define a proposta de valor, entra uma palavra central no desenvolvimento de novos produtos, que é a iteração. É aprender e ajustar com base em evidência. Então, você lança uma versão inicial, observa a reação do público, entende onde tem ali fricções, dúvidas, ajusta, testa de novo, refina, reposiciona, simplifica e, se necessário, você pivota. Vamos lá, a gente não pode se apaixonar pela solução. Se precisar largar e recomeçar ou largar uma parte e colocar outra, você tem que estar muito aberto a isso. E presta muita atenção nisso, que isso é muito importante. Qualquer trabalho que não seja essencial para dar partida na aprendizagem é desperdício. Cada recurso extra pode atrasar um ciclo de aprendizagem. Tira tudo que não importa, foca na proposta de valor. Um bom MVP é aquele que responde perguntas como: as pessoas entendem a proposta? Isso resolve uma dor relevante? Elas escolheriam usar? Elas pagariam por isso? Existe aderência suficiente? Dá para evoluir? E aí que entra a lógica que eu estava comentando de errar muito rápido, errar em protótipo e não depois de você mobilizar toda a empresa. Eu já vi sim empresas investirem horrores num produto que depois ninguém queria. E depois, claro, finalmente, nesse processo iterativo, vai e vem, você tem que sempre medir, tem que entender o que deu certo, tem que aprimorar o que não deu e assim vai. O ponto principal é o seguinte: aprender tem um custo muito menor do que desenvolver tudo. E o propósito do protótipo é aprender com menos tempo e esforço do que o produto final. E por fim, tenha critérios de sucesso, né? O que precisa acontecer para você considerar esse teste promissor?
Tenha uma taxa de cliques, talvez, se você estiver falando de uma landing page, um site, um interesse, disposição em pagar. Claro que você não pode desistir na primeira oferta que você faz, mas quando você vai ouvindo as mesmas respostas, isso vai se repetindo, você vai entendendo mesmo se aquilo faz sentido ou não. Peça muitos feedbacks. Tenha critérios para entender se teu produto realmente vai ser esse must have ou se ele vai ter que ser descartado e você vai ter que pivotar, passar para a próxima ideia. Sem critério, o teste você não consegue avaliar, né? Então é muito importante ter esses critérios. E se você é um CEO e quer inovar, lembre sempre que o caminho não é se apaixonar por uma ideia, é construir um processo para descobrir onde está a dor, onde está a oportunidade, qual proposta de valor faz sentido e como testar isso antes de escalar. Porque no fim, inovação não é lançar mais, é lançar melhor, é lançar algo que faça sentido, que as pessoas queiram. E lançar melhor significa aprender antes, experimentar cedo, iterar rápido e colocar o cliente no centro da estratégia, não como discurso, mas como um critério de decisão. E me conta aqui quais são as suas dúvidas sobre novos produtos, eu vou adorar responder. E lembra de seguir o canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos como esse. Eu falo muito aqui sobre marketing, tecnologia e estratégia, tudo sempre com base científica.